Boa tarde a todos. Hoje o vídeo é sobre o confronto entre Atlético e Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Se inscrevam e deixem um like. Amanhã Atlético e Cruzeiro se enfrentam às 7h30 na Arena MRV no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E o segundo jogo acontece no Mineirão no dia 11 de setembro, também no mesmo horário às 7h30. Atlético e Cruzeiro, que são duas grandes equipes do futebol brasileiro, já teve dois confrontos entre essas duas equipes na história da Copa do Brasil. O primeiro foi na final da Copa do Brasil de 2014, quando o Atlético venceu o primeiro jogo na Arena Independência por 2-0 e o segundo jogo por 1-0 no Mineirão, e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2014. E em 2019 as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil e o Cruzeiro passou com um placar agregado por 3-2, ganhando o primeiro jogo por 3-0 e o Atlético ganhou o segundo jogo por 2-0 no Independência. Agora falando um pouco dos jogadores das duas equipes, o Cruzeiro, que tem um grande goleiro Cássio, que é um dos maiores goleiros da história do Corinthians, que pode ser o próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, assim como o Atlético também tem o Everson, que é um dos maiores goleiros da história do Atlético, se tornando muito decisivo nesses 5 anos que ele está vestindo a camisa do Galo. E também tem grandes jogadores das duas equipes, como Fabrício Bruno, zagueiro Fabrício Bruno, e também no lado do Atlético, Lianco. Também tem meio-campista como Gustavo Scarpa do lado do Atlético e Matheus Pereira pelo lado do Cruzeiro. E atacantes como Hulk e Coelho no lado do Atlético e Caio Jorge, que tem sido um destaque do futebol brasileiro em 2025, vestindo a camisa do Cruzeiro. Sobre os técnicos, o Cuca, que é um dos maiores técnicos da história do Atlético, já conquistou a Copa do Brasil com o Atlético em 2021, chegou no início desse ano para mais uma passagem comandando o Atlético. E o Leonardo Jardim, que está desde fevereiro comandando o Cruzeiro, que também faz um excelente trabalho nessa temporada de 2025. Serão dois grandes jogos, com muita rivalidade, muita disputa, como sempre foi Atlético e Cruzeiro. E a equipe que avançar enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense na semifinal. E na opinião de vocês, quem será o grande semifinalista da Copa do Brasil de 2025? Atlético ou Cruzeiro? E esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre o confronto entre Atlético e Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. E um abraço a todos, até a próxima.